Vamos à palavra do Senhor. Convido você que abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. E vamos ler versículos de 35 a 41. E aí, nesse texto, eu quero ter uma breve meditação com os amados dessa noite e creio que o Espírito Santo vai ministrar de maneira profunda ao teu coração. Marcos 4, 35 a 41. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga ai de mim. Diz a palavra do Senhor o seguinte: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo, sob a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche teus olhos, coloque a tua mão em teu coração. Vamos orar. Pai, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós bendizemos a ti e podemos declarar, Pai, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. De maneira graciosa, de maneira, Pai, tão generosa, tu tens alcançado vidas, portas têm sido abertas, tu tens trazido intervenção na área econômica, uma intervenção na área de saúde, Pai. Na verdade, é um ano de frutificação para nós. A tua palavra vem sobre nossas vidas de maneira muito clara para nos direcionar, para apontar um rumo, para dar a nós um norte. E nós sabemos que em teu coração já algo foi parado para o ano que vem, para 2024. E nós queremos estar, sim, sensíveis à voz do teu Espírito. Estamos já no mês de agosto, né? Falta 4 meses aí para a virada do ano. E eu quero declarar, aqueles que não alcançaram ainda um nível de frutificação em suas vidas, ainda há tempo. Ó Deus, que haja uma aceleração, um acelerar do teu Espírito nas vidas aqui. Aquilo que está fechado, Pai, a porta que está fechada, que seja aberta. Ó Pai, aquilo que está bloqueado, seja liberado, Pai. Ó Deus, coloca as tuas mãos de maneira poderosa e haja liberação para a glória do teu nome. Nós queremos declarar, em ti, ó Pai, não há portas fechadas. Pai, em ti não há bloqueios. Em ti não há limitações, porque o teu nome, aleluia, El Shaddai, teu nome, ó Pai, é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ó Deus, e não há limites para ti, e nós não queremos limitar a tua pessoa. Ajuda-nos a crer a cada dia. Repreendemos o espírito de incredulidade, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite tu vem gerar um novo nível de fé nos corações, que a tua palavra encontre aqui boa terra, corações completamente abertos, corações que creem, corações simplesmente que vão ser abertos aqui para ouvir e entender a tua palavra. E ela vai encontrar lugar em cada coração, lugar em cada família, lugar em cada família. E que o nome do Senhor seja glorificado. Repreendemos toda ação maligna, tudo aquilo que vem para roubar a semente que está sendo semeada. Que a palavra caia no Espírito e que uma vez mais o nome de Jesus seja glorificado.
Oramos a Ti no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós quantas vezes declaramos acerca da bondade de Deus, cantamos inúmeras vezes aqui na casa de maneira constante, cantamos que Deus é bom e a sua bondade ela dura para sempre. Mas algumas pessoas, quando passam por algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, elas chegam a duvidar da bondade de Deus. E chegam até a perguntar, mas se Deus é bom, por que eu estou passando por isso? Por que está permitindo que isso esteja ocorrendo na minha vida agora? Guarde algo no teu coração. A bondade de Deus, ela não é afetada de maneira alguma por aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, pelas coisas que podem acontecer a nós, pelas tempestades que podem vir em nossa direção. Diga isso comigo, diga assim: a bondade de Deus, ela não muda, e ela não pode ser afetada pelas coisas negativas que acontecem comigo. As tempestades vêm, amados. Esse texto nos mostra aqui uma grande tempestade que se levanta diante dos discípulos de Jesus. Eles estavam com Jesus, eles estavam cumprindo a proposta de Deus, eles estavam caminhando debaixo de uma palavra de Jesus, porque Jesus tinha dado uma palavra ali bem clara: passemos para o outro lado. Eles tinham segurança que iam chegar no outro lugar. Mas a tempestade veio de maneira surpreendente, no momento que eles não esperavam. Diga ao seu vizinho, em algum momento a tempestade pode vir na tua direção. Quem sabe a enfermidade de um familiar, uma enfermidade que não esperava. É uma porta de trabalho que de repente se fecha sem a pessoa esperar. Era um negócio que já estava engatilhado para acontecer nos próximos dias. De repente o cliente recusa, aquela porta se fecha. É uma turbulência dentro da família. Alguma coisa acontece e vem de uma maneira surpreendente. Será que nesses momentos você tem a capacidade de olhar para o Senhor e continuar declarando que Ele é bom? Deus não muda. As circunstâncias ao nosso redor podem mudar a todos os instantes. Mas nós temos um Deus imutável, que não muda. E que Ele é poderoso para mudar as nossas circunstâncias. Diga ao seu vizinho: o Deus que você serve é um Deus imutável. Ele não muda nunca, mas Ele pode mudar as circunstâncias da tua vida. Tempestade na Bíblia tem uma representação profética. Significa exatamente aqueles momentos, representa aquelas circunstâncias diversas, as situações difíceis que vêm a nós, conforme eu falei há pouco, a perda de um trabalho, uma enfermidade grave que venha nos abater a nós, a nossa família, uma situação familiar, problemas aparentemente sem soluções. Agora, essas tempestades jamais vão anular a bondade de Deus em nossa direção. O caráter de Deus e os atributos da pessoa de Deus, eles jamais serão alterados, não pode mudar de maneira nenhuma. Ele continua sendo o mesmo. Não importa o que esteja acontecendo comigo ou com você. Quem sabe algumas coisas estão acontecendo esses dias. Quem sabe essa semana uma tempestade levantou-se contra você. Então entendo, caminhando com o Senhor aí 40 e poucos anos, eu entendo que as tempestades na nossa vida, elas são a realidade. Quando já passaram por momentos de tempestades aí em sua vida? Quem estão
passando por um momento de tempestade agora? Levante a sua mão. As tempestades, elas são inesperadas, gente. Aquilo que acontece em nossas vidas vem de maneira inesperada. Veja aí o verso 37, diz que se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. É algo que os discípulos não estavam esperando naquele momento. As situações difíceis, amados, os abalos, as grandes tempestades chegam a nós sem mandar recado, sem pedir licença. Na hora que você menos espera, acontece. Você não pode ver um acidente de carro, por exemplo. Ou quem sabe, enfermidade chega na hora que você menos espera. Há pessoas, nós conhecemos, ela leva um susto quando vai, faz um exame, de repente vem o diagnóstico, né? Como nós tivemos alguém aqui da casa, alguns dias atrás, ela levou um susto, um abalo violento por causa do exame que foi fazer e aquilo que foi constatado. Nós estamos lutando com ela, ajudando em oração para que ela vença. Ou quem sabe, uma crise familiar que vem, alguém lá no trabalho de repente pode receber, muitas vezes, a notícia má, aquela empresa vai fechar, vai perder aquele trabalho. A pessoa não se preparou para isso, vem de uma maneira completamente inesperada, como veio a eles ali, aquele vendaval que se levanta. Diga ao seu vizinho, você como discípulo de Jesus, você pode estar preparado para esses momentos. E quando eles virem, você não será abalado. Por incrível que pareça, amados, mas isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. A teologia da prosperidade, ela pega aí uma mensagem, um evangelho isento de tribulações. Não é esse tipo de mensagem? Alguém estava pregando há muito tempo atrás, um programa de televisão, e um apóstolo amigo meu assistiu, ele ficou horrorizado com a mensagem, porque o pastor lá, de certo segmento evangélico, estava pregando, disse, olha, se na sua igreja ensina que o crente passa por aflição, ele passa por momentos aí de luta, sai dessa igreja e vem para nós, que aqui a gente não ensina isso. O evangelho que a gente prega aqui é o evangelho só de mar de rosas. Gente, aí quando você começa a ir, por exemplo, para o continente asiático, como nós somos em alguns lugares da Ásia, quando você vai no continente africano, e você vê aqueles irmãos que não têm o que comer, que comem um pãozinho por dia, é uma refeição, só almoço. E o almoço constitui num pão pequenininho, e depois não come mais nada. E são pessoas que servem a Deus com coração fervoroso. Pessoas que nós conhecemos na primeira vez que fomos, e quando fomos no ano seguinte, já não havíamos, já não conseguimos ver mais essas pessoas, porque já tinham morrido. Os anos de vida de um moçambicano é muito curto. Pessoal da classe pobre morre com 30 e poucos anos. Alguns chegam lá a 45, 47. O nível de morte é muito alto. Agora, eles servem a Deus, tem um coração fervoroso. Aí quando você vê essas pessoas, o tipo de mensagem que é pregado pela teologia da prosperidade nos choca. Benihim teve que mudar toda a sua teologia, porque por anos pregavam a mensagem, o evangelho da prosperidade. Até que ele viu na Índia irmãos convertidos, passando fome, pagando um preço para servir ao Senhor.
Ele mudou o seu tipo de pregação. E o que chamou a atenção dele é que aquelas pessoas eram felizes com Jesus. E aí nos Estados Unidos, quantas pessoas com um padrão de vida alto, com muito dinheiro, lares sendo destruídos, pessoas sendo divorciadas, pessoas amarguradas com Deus, sem o mínimo nível de contentamento. Ele mudou a sua mensagem. Então, na Ásia, na África, você vê muitas pessoas que passam aí de maneira terrível por tempestades. Diga ao seu vizinho, a tempestade, ela vem no momento que você não espera. Pode ser algo surpreendente. Segunda coisa que eu entendo, que as tempestades, a maioria delas são perigosas. Eu vi essa semana agora o saldo da tempestade que houve lá perto do litoral de São Paulo, a destruição que teve. Quantas casas, pessoas perderam casas. Você vê de repente no Rio de Janeiro, quase todo ano, no início do ano, vem uma catástrofe. Ali na região de Nova Friburgo, por exemplo, Teresópolis. É devastador. E aqui no Paraná também. Vem alguns tsunamis aí, alguns ventos aí, chuvas violentas. Há dias atrás teve granizo, as pedras maiores que um ovo. Você vê as casas totalmente destruídas. As tempestades são de fato perigosas. E o verso 37 aqui diz que ali era uma tempestade que vinha e batia no barco. E aquele barco já enchia de água. Agora, as tempestades que vêm no sentido espiritual sobre nós também, elas podem ser perigosas e ameaçadoras. Porque pode balançar a estrutura nossa espiritual. Balançar a estrutura espiritual da nossa família. Eu conheço pessoas que, devido às tempestades da vida, deixaram de caminhar com o Senhor. Permitiram que viesse a incredulidade e hoje nem são mais cristãs. Diga ao seu vizinho, as tempestades podem ser perigosas. Há casais que se divorciaram. Quando começou a ver os fatores que impulsionaram a dissolução conjugal, sabe qual foi a primeira coisa que ambos fizeram? Deixando de caminhar com o Senhor. Agora eu pergunto a você, Jesus tem alguma culpa da situação que eles estão vivendo? Há casais que começam a brigar entre si. Uma das primeiras coisas que fazem, vou deixar de Jesus. Eu não quero mais congregar. Some das reuniões, não querem mais servir a Deus. Aí eu pergunto, o que Deus tem a ver com a situação deles? Pregamos há dias atrás sobre as perdas que um cristão pode ter. Boa parte das perdas vem por causa deles mesmos. Deus, o Senhor, não tem nada a ver com a situação. E uma das primeiras coisas que fazem é deixar de caminhar com o Senhor. Deixa de seguir a Jesus. Diga ao seu vizinho, as tempestades podem trazer efeitos perigosos. Outra coisa que eu observo aqui nesse texto, a terceira coisa, é que as tempestades vêm muitas vezes com a força tão violenta que está acima das nossas forças pessoais. São coisas que você não consegue resolver. Isso é tão verdade aqui, que no verso 38, dá uma olhadinha aí, eles falam, mestre, não se te dá conta que pereçamos? Estamos perecendo, o que poderemos fazer? A nossa força nada faz, nos ajuda agora.
Os discípulos nada podiam fazer naquele momento para enfrentar aquela fúria. Precisavam clamar a Jesus. E quem sabe virão situações diante de você, diante da tua casa, diante da tua família, que você vai se ver completamente sem forças. Quer ver algo terrível? Quando vê a notícia, de repente há a notícia de que há um tumor maligno em alguém na família. Isso é alarmante. Desestabiliza completamente, emocionalmente. Pode levar a família a uma depressão violenta, gente. Nós vamos no seminário lá, Vencendo a Depressão. E eu coloco diversas causas lá, mais de 10 causas. E uma das causas é quando vem algo dentro de uma família, algo na direção da pessoa, algo para resolver que está além das forças dela. Por exemplo, a situação de uma enfermidade incurável. É uma grande tempestade. É nesse momento que a pessoa ela tem que depender totalmente de Deus. Jesus ali interviu de maneira tão tremenda naquele momento de tempestade. Aquele barco que estava à deriva ia naufragar. E Jesus pode entrar sim numa situação. Nós temos que depender dos milagres de Deus. Nós temos que crer naquilo que o Senhor pode fazer. A nossa força nada faz. Se você depender da tua força, está completamente perdido. É nesse momento que você tem que clamar a Deus, como eles fizeram aqui. Mestre, estamos perecendo, nos ajuda. Diga ao seu vizinho, quando você percebe que o problema é maior que a tua força, você precisa olhar para Deus e depender dele. A tempestade, na maioria das vezes, está fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus. Diga ao seu vizinho, a tua tempestade está debaixo do controle de Deus. Aquele que está assistindo online, o Senhor sabe muito bem aquilo que você está passando. Quando o Senhor contemplou a aflição do povo de Israel, a palavra do Senhor diz que eles clamaram. E o Senhor se manifestou a eles e disse, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Diga isso, o Senhor vê a minha aflição. Eu posso clamar aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece as minhas aflições, e é dele que vem, aleluia, o livramento. Diga comigo, a tempestade pode estar fora do meu controle, mas está debaixo do controle de Deus. Aleluia. Esse momento de tempestade está fora do controle dos discípulos, mas não está de Jesus. Tanto não estava porque ele foi na popa e dormia sobre a almofada. Tranquilo. O vento não abalou. Ele estava em paz. Porque ele sabia que tudo estava no controle de Deus Pai. E quando você sabe que as coisas estão no controle de Deus Pai, que você tem um Pai que te ama, um Pai que te ampara, um Deus poderoso que caminha com você nos momentos da aflição, que não é somente um Deus de montanhas, mas é Deus de vales também. Aquele que declara você, ainda que você caminhe pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está contigo. Isso vai trazer paz ao teu coração, nos tempos aí de turbulência, nos tempos de tempestade. As tempestades da nossa vida, elas são surpreendentes. E muitas vezes podem nos surpreender. E ela pode transformar os cenários que nos cercam. Quando vem uma tempestade, um problema na nossa casa,
Pode transformar, de repente, era um lar de paz, um lar de segurança, pode se transformar num ambiente agora de turbulência, num ambiente que é até ameaçador para nós. Quem sabe os momentos de dificuldade não vêm de situações distantes, mas vêm de coisas que nós vivenciamos dentro da própria casa, do dia a dia. Os conflitos familiares têm sido frequentes nos últimos dias. A pandemia, 2 anos onde as pessoas ficaram confinadas dentro de casa, trouxeram efeitos catastróficos. Nós temos observado em alguns levantamentos, o que a pandemia provocou, gente. Afastamento da igreja, hoje tem pessoas ainda, tem pastores que estão lutando de todos os lados para trazer as ovelhas para uma experiência de congregar-se, porque eles não querem congregar-se mais, é mais a questão online. A gente anuncia aí os seminários, gente, o que eu recebo de mensagem, vai ter online. No dia aqui da reunião de casais, eu recebi aí pessoas de São Paulo, pessoas de fora, lá do Nordeste. Vai ser online, vai ter online, eu quero assistir. Não vai ser online, nós queremos o presencial. Mas vai ficar um link depois, você vê lá no Spotify, você pode ouvir a palavra que vai ser pregada, porque gerou algo. O fato, as pessoas estarem em casa, trabalhando em home office, começou a gerar um ambiente, muitas vezes, de distúrbio entre os cônjuges. O fato de estar mais tempo dentro de casa, gente, aumentou o número de intrigas dentro da casa. O número de divórcio aumentou. Muita gente divorciou na pandemia. Até cristãos, casais cristãos tiveram desajustes. Os filhos mais entregues a redes sociais, um tempo maior lá em tablet, em celular. Alguém observou algo e que no fundo tem verdade. Algumas pessoas começaram a se vestir mal, porque em casa o tempo todo, com qualquer tipo de roupa, então saem para fazer compra, vão no banco, nos lugares com aquela roupa. De vez em quando se encontra pessoa até de pijama andando pela rua, isso já viu? Gente, eu já vi pessoas. É verdade. E se a gente não se cuidar, até quase entra no embalo. Pessoa indo no banco de pijama, indo fazer conta no pijama, gente. Do mesmo jeito que sai em casa, sem ligar, sem nada. Então a pandemia trouxe alguns efeitos violentos. E a pandemia ela veio com a tempestade. Quem esperava? Ninguém. Mas eu sempre bato nessa tecla aqui. No ano anterior, Deus nos deu uma linha profética aqui. Não sabia o que ia acontecer. Mas me veio o coração, olha, escreve decretos. Decretos em cima da vida econômica, decretos lá para a saúde. E eu preparei com a palavra profética lá 12 páginas de decretos em cima de versículos. Passei para a igreja, que olha, vocês orem e façam esse decreto todo dia. Eu jamais imaginaria que precisaríamos daquilo durante quase 2 anos aí. A pandemia trouxe lá os seus resultados de maneira tão terrível. E veio de maneira surpreendente. Eu vejo como Deus é maravilhoso e a maneira que Ele age, né? A nossa igreja aqui ela é nova. Mas uma das coisas que o Senhor colocou no nosso coração, antes da pandemia, a gente começou um pouquinho antes da pandemia,
comprem equipamentos de filmagem bons. Chegou um ministério lá do Japão, veio, foi lá na minha casa, então me deu uma oferta de um valor altíssimo. Deixou um cheque para mim lá, o Espírito Santo falou: invista no equipamento bom de filmagem para a igreja. Todo esse valor compramos. Gente, eu não imaginaria que teríamos que fazer live durante aí 1 ano e pouco. Filmar aqui, vir na igreja aos domingos, fazer filmagens de mensagem para alimentar o povo que o Senhor estava trazendo aqui para a igreja, gente. E se a gente não tivesse ouvido o Espírito Santo? Quando nós caminhamos sensíveis ao Espírito, Ele vai nos falar coisas que até parecem absurdas. Mas puxa, mas por que temos que comprar equipamento bom? Por que temos que investir nisso? Se a igreja é pequenininha, novinha, tem outras necessidades, né? Por que gastar esse valor? Mas não, obedecemos. Se formos lá, escolhemos melhor. De repente, ninguém podia reunir. A gente vinha aqui em 5, 6 pessoas, gravava o culto. Todo dia fazendo live lá das 11 ao meio-dia. Todo dia, foi 1 ano e pouco. Reuniões de oração de madrugada. E essa tempestade veio e pegou muitos pastores de surpresa, que não tinha nenhuma preparação. Foi uma debandada de pessoas da igreja. Igrejas que fecharam. E aqui na cidade tem inúmeras. De quando em quando aí tem dono de imóvel que nos liga oferecendo salões, só que até agora não apareceu nenhum que possa atender o que nós precisamos aqui. Mas oferecendo, porque olha, a igreja fechou, o pastor foi embora, a igreja não existe mais, terminou. As tempestades, ela vem, amados, e pode mudar muitas vezes o cenário. Diga ao seu vizinho, você tem que estar sensível a voz do Espírito. Outra coisa que nós aprendemos aqui, amados, nesse texto, nesses poucos versículos que lemos, é que em meio às tempestades, nós começamos a experimentar conflitos. Diga ao seu vizinho, pode vir conflitos no meio das tempestades. E o primeiro conflito que eu acho que vem é da minha pessoa com o próprio Deus. Ah, Senhor, por quê? Ah, Senhor, por que comigo? Eu sirvo a Ti. Eu caminho contigo há anos. Sou cristão. Por que isso comigo agora? Ah, não pode ser. Veja algo aqui. A tempestade veio a esses discípulos, mesmo eles sendo discípulos obedientes de Jesus. Diga ao seu vizinho, esses discípulos eram obedientes ao Senhor. Veja aí o verso 35 e 36. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E o que eles fizeram? O que diz o texto? Eles, deixando a multidão, partiram e levaram Jesus consigo. E Jesus estava com eles no barco. Então pense comigo um pouquinho aqui. Eles estavam onde Jesus mandou eles estar, fazendo o que Jesus mandou eles fazer, indo para onde o Senhor determinou que deveriam ir. Mas mesmo assim, enfrentaram a luta. Não foi isso que aconteceu? Interessante, nós temos que aprender, amados, lidar com as tempestades. Lembra quando eu ministrei aqui sobre a questão de perdas? Falei que as perdas vêm na nossa vida devido a 3 coisas. Quando estava aqui aquele domingo, falamos sobre isso aqui. Alisson, quais são as 3 coisas que produzem perdas na vida da gente? Por que vem as perdas? Vamos ver se a palavra
entrou nos corações. Por que vem as perdas? Primeiro, porque vivemos num mundo que está mergulhado em pecado. Isso já começou lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu, estabeleceu um sistema mundo, e nós vivemos nesse sistema. Então há perdas constantes. Há pessoas que se levantam contra a gente, pessoas que nos fazem mal, somos lesados a cada dia. Uma pessoa bate no seu carro aí no trânsito, muitas vezes desavisada, porque é o sistema pecaminoso desse mundo. Segundo lugar, por que vem as perdas? Porque as pessoas que vivem nesse sistema mundo, elas são imperfeitas também. Na igreja, eu sempre vejo a igreja como uma oficina de reparos. Diga ao seu vizinho, igreja não é céu. Igreja é um hospital, onde todos nós estamos no sistema aí, num processo de restauração. E o Senhor está trabalhando em nós. Então muitas vezes acontece aí, muitas vezes uma traição na amizade, alguém que talvez se levanta contra, porque todos são imperfeitos na igreja, estamos sendo aperfeiçoados. Por isso há perdas. E em terceiro lugar, há perdas, porque dentro desse planeta pecaminoso, cheio de pessoas imperfeitas, estou eu também neles. E que não sou perfeito, por isso vêm as perdas. Então veja, as tempestades, elas vêm muitas vezes por nós mesmos, por causa das nossas situações. Agora, há tempestades que não vêm por causa de nós. E nós vemos claro aqui na Bíblia. Jonas enfrentou uma tempestade, sim ou não? Agora, por que a tempestade veio sobre Jonas? Por desobediência. Deus queria que ele fosse para um lugar, para Nínive. É onde Deus queria usar ele de maneira poderosa para trazer um avivamento. Ele quis ir para Tarsis. Aí vem uma tempestade violenta por causa da desobediência dele. Mas para os discípulos aqui, não foi por desobediência, porque estavam fazendo o que Deus queria, eles estavam no barco cumprindo a vontade de Deus, eles estavam indo para outro lado, seguindo a direção de Deus. Diga ao seu vizinho, mesmo que você ande com Deus, você pode sofrer tempestades, pode vir perseguição sobre a tua vida, mesmo andando pelos caminhos retos do Senhor. Outro detalhe que vemos aqui, versos 35 e 36, que Jesus estava com ele. Jesus estava com aqueles discípulos. Mas a tempestade veio assim mesmo. O fato de Jesus estar conosco, isso não quer dizer que não vamos passar por batalhas, por momentos de dificuldade, gente. Um crente que anda com o Senhor pode enfrentar momentos aí de adversidades violentas. A diferença está no seguinte ponto: é que nós temos a quem recorrer. Eu não posso levar, amados, uma vida completamente religiosa. Porque tem pessoas que conhecem simplesmente Deus na teoria, gente. Tem pessoas que vão no seminário e estudam 4 anos, 5 anos sobre Deus. Conhece todos os atributos de Deus de cor, mas não tem o mínimo de experiência com Ele. John Wesley era missionário anglicano. Pregava o evangelho, viajava montado num cavalinho, pregando o evangelho para todo canto.
viajava de barco dentro da Europa, levando o evangelho, mas ele pregava um Deus que ele não conhecia. Gente, só se converteu quando teve uma revelação do sacrifício de Jesus na cruz. Naquele barco com os irmãos morávios, que eram pessoas que conheciam a Deus, homens de oração. Eu disse, puxa, mas esses homens têm algo diferente que eu não tenho. Olha o tipo de vida que eles vivem. O que eles têm? A experiência com Deus vivo. Conheciam ao Deus a quem serviu. E ele se converteu ali. Aí sim se tornou um pregador eloquente. Alguém pode falar sobre Deus, pode pregar sobre Deus, e nunca ter tido uma experiência com o próprio Deus. Isso é terrível. Jesus estava com eles no barco. Diga isso, Jesus estava com eles no barco. E a tempestade veio. Outro detalhe, veja o verso 38. Jesus, porém, estava na popa dormindo, sob uma almofada. E despertaram e perguntaram, mestre, não se te dá conta que pereçamos? Os discípulos não entendiam aqui a tranquilidade e a paz de Jesus em meio àquela tempestade. Simplesmente dormindo sobre aquela almofada. Eu acho que naquele momento, penso eu, que o maior drama para aqueles discípulos não foi olhar aquele vento que se levantava, a água dentro do barco, todo aquele cenário. O maior drama para eles foi olhar para aquela almofada e Jesus simplesmente dormindo. Não estava nem aí com o que estava acontecendo. Gente, se você está ligado no Senhor, diz Isaías 26, versículo 3, o Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está fixa nele. Nos momentos de tribulação que você está passando, a agitação que está acontecendo com você, no teu trabalho, na tua casa, ou na tua saúde, onde está fixada a tua mente? Está nesses problemas ou está no Senhor? O Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está fixa nele. Já diz lá em Filipenses capítulo 4, os meus pensamentos devem ser guardados. Aonde? Na paz que há em Deus. Ela vai funcionar, essa paz vai funcionar como um vigilante em minha vida. E não haverá inquietação, não haverá ansiedade nos nossos corações. A pandemia trouxe muita ansiedade nos corações em relação ao futuro. Como será? Como será a vida financeira? Como será o sustento da casa? Crentes ansiosos. Foi o maior momento para podermos experimentar a paternidade de Deus e o cuidado de Deus em nossa direção. É interessante que nesse episódio aqui, começaram a aparecer as perguntas. E quando nós passamos por momentos de tempestade violenta, as perguntas começam a aparecer. E começou a aparecer perguntas aqui, tanto da parte dos discípulos, como da parte de Jesus na direção deles. Primeira pergunta que aparece no verso 38, mestre, não te importa que perecemos? Senhor, tu não está vendo que estamos perecendo aqui? Nós podemos ler esse texto aqui e percebemos que expressa mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Mestre, você não vê que estamos perecendo? Há pessoas
que fazem beicinho diante de Deus, começam a criticar, começam a murmurar nos momentos de prova, nos momentos de luta, nos momentos de aflição. Ah, Senhor, mas eu sirvo a Ti há tantos anos. Por que está acontecendo isso comigo agora? Por que o Senhor permitiu isso? E não são poucos as pessoas que têm ficado ressentidas com Deus. Olha, tem alguns ministros na área de cura interior que eu não concordo muito com a declaração que eles fazem. Ah, você tem que fazer oração perdoando Deus. Ele passa por situações negativas e aí diz, não, você tem que perdoar Deus. Amados, Deus não é injusto. Na verdade, eu tenho que remover, fazer oração para remover a raiz da amargura que eu guardo com relação a Deus. Eu é que preciso de libertação, não é que tenho que perdoar Deus. A Bíblia diz que o Senhor é justo em seus caminhos. Quem ficou magoado com Ele fui eu, Ele não me fez nada. Então eu não posso concordar com essa colocação. Diga ao seu vizinho, tome cuidado. Porque nem tudo dentro da área de libertação e cura interior está fundamentado na palavra. Eu não vejo fundamento na Bíblia dessa questão. E eu nunca vi alguém tendo que perdoar Deus na Bíblia, gente. Então, para mim é furado essa colocação. Se alguém pagou isso para você, delete isso. Dá um reset aí na tua experiência, vamos partir para um fundamento completamente bíblico. Agora, tem crentes que eles ficam realmente amargurados com Deus, por causa das dificuldades que vêm. Aquilo que acontece na família. E eu vejo aqui que eles expressam aqui nessa declaração, nessa pergunta, mais um sentido de crítica do que basicamente um pedido de ajuda. Era mais uma reclamação. Diga ao seu vizinho, tome muito cuidado. Porque nos tempos de tempestade, pode vir murmurações e queixas. Conforme falei no início aqui, é nesse momento que a pessoa começa a questionar a bondade de Deus. Na hora da tempestade, a pessoa acha que Deus não se importa com ela. Que Deus não está nem aí com a dor que ele está passando. Lembra de Marta e Maria? Ah, Jesus, se você não tivesse ido, meu irmão não tinha morrido. E é interessante que quando chamaram Jesus, ele não foi no mesmo dia, ele esperou 2 dias para depois ir. Mas ele já tinha dado uma palavra antes. Lembra que Jesus tinha falado para Marta e Maria? Que aquela enfermidade, aleluia, não era para a morte, mas é para que sobre ela manifestasse a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso esperou 2 dias. Ainda que o homem esteja morto lá, o Pai vai intervir e vai ressuscitar ele. Mas as colocações de Marta e Maria, amados, vinham num tom de crítica. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Ah, vocês não lembram o que eu falei? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Aleluia. Um dos sentimentos que assalta o nosso coração nos momentos de tempestade é que Deus não se importa conosco. Pessoas concluem que Ele está indiferente com a dor que eles estão passando. Mas a Bíblia nos garante, todavia, não há Deus como o nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Abra sua Bíblia, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti,
que opera a favor daqueles que por Ele esperam. Aleluia. Agora perceba que Jesus fez perguntas também, 2 perguntas. Aqui no verso 40. Jesus fez 2 perguntas. Por que sois assim tímidos? Segunda, por que ainda não tendes fé? Quando os discípulos demonstraram essa atitude aí de medo, revelaram de fato que não tinham fé no coração. Se alguém perguntar para mim o que é o medo, sabe o que eu respondo? É ausência de fé. Gente, e onde entra a fé faz com que o medo desapareça. Mas onde entra o medo faz com que a fé esteja desaparecendo. E o coração deles se encheu de dúvida, se encheu de medo. Por isso eles não conseguiram ver Jesus ali no controle. Os discípulos perderam sua fé naquele momento. A pandemia produziu uma sensação de medo. É interessante que no primeiro Silsa que nós fizemos aqui na casa, depois da pandemia, quando foi terminando a pandemia, uma das mensagens que Deus colocou no meu coração: precisa ministrar, precisa ensinar os efeitos negativos do medo. E incluímos essa ministração então. E pregamos em alguns lugares também. É incrível ver como estava o coração de muitos irmãos. Eu peguei isso em reunião de pastores, gente. No coração dos pastores, a presença de um medo excessivo. E esse medo afastou completamente toda a experiência de cair no Senhor. Isso é algo muito terrível. Eu fui em Colombo para ministrar no início do ano, numa reunião de pastores. Alguns irmãos aqui foram. Eu estava meditando com eles justamente sobre a vida de Sansão. Sansão passou por um momento terrível. E debaixo da influência de um espírito, debaixo da influência de Dagon, a Bíblia registra que puseram ele lá na casa de Dagon para que ele ficasse moendo grãos. Botaram ele lá num dispositivo de moer, e ele tinha que ficar caminhando em círculos para girar aquele dispositivo para moer grãos. Isso reflete pessoas muitas vezes amedrontadas, gente, que não conseguem caminhar e ir para frente. Eles estão andando só em círculos, como que moendo grãos. E quem prevalece? As forças da Dagon, as forças do mal. E é assim que ficaram muitos aí na pandemia, gente, sem perspectiva, como moendo grãos. Agora, nós estamos saindo desse tempo, é um tempo de dar um reset na nossa vida espiritual. O Senhor queria trazer a esses discípulos um novo tempo, dar um reset, tirar eles daquela situação. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olhe para mim, como eu dependo do Pai. Vocês têm que depender de Deus Pai. Somente Ele pode trazer paz em tempos de tribulação, em tempos de tempestades. Eu estou com vocês. Jesus queria gerar 4 coisas no coração daqueles discípulos. Primeiramente, ele vai a crer na promessa de Jesus, porque veja bem, no verso 35, Jesus falou assim: passemos para o outro lado. Agora eu pergunto a você: qual era o destino daqueles discípulos no barco?
Era o naufrágio? Era encarar o naufrágio? Qual era o destino deles? O outro lado. Havia Jesus determinado. Já tinha determinado um destino para eles. E o Senhor, quando fala algo, Ele vai cumprir. Eles tinham que ficar firmes na palavra que Jesus tinha falado, não na tempestade. Aí eu pergunto, você que está passando aí por tempestade, onde você está olhando? As palavras que Deus tem dado a você? As palavras de esperança, a promessa que a Bíblia dá? Ou você está vendo aí o tamanho da nuvem que está vindo? Eles tinham que se fixar exatamente naquilo que Jesus falou. Não na tempestade. Esse é o grande problema, porque as pessoas olham mais para a tempestade do que para aquilo que o Senhor promete. Jesus, Ele declara de maneira tão forte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Simplesmente creia na palavra de Deus. Mas muitas vezes parece que é tão difícil isso. Segundo lugar, então primeiramente o que creia nessa promessa que Jesus fez. Segundo lugar, creia na presença de Jesus com eles. Porque o verso 36 diz: eles deixando a multidão, levaram consigo. Assim Jesus estava no barco. Aleluia. E a presença de Jesus conosco nos livra, sabe do quê? Do medo. Gente, se há algo que eu não consigo entender, é difícil entrar na minha cabeça como ministro do Evangelho. É um cristão que recebeu Jesus, que caminha com o Senhor, ele apresentar medo da morte. E nas libertações, libertadores aqui, pegam as libertação, vem ficha de crente de 40 anos, 30 anos. Você tem medo? Sim, tenho medo do quê? De morrer. Diz até, eu perguntei aqui quem tinha medo da morte, algumas pessoas levantaram a mão. Quem tem medo da morte aqui? Levanta a mão baixinho para ninguém ver. Gente, se há algo que um cristão não pode ter, é medo da morte. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, viverá. Para alguns, a morte é uma obsessão maligna. É uma opressão diabólica. Está escrito lá em Hebreus. A primeira coisa que o Senhor nos liberta é do poder da morte, que é como um império na vida de alguns. Nos libertou o Senhor daquele que tinha a chave do império da morte, o diabo. Paulo já dizia: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Pergunta se você tem medo de morrer. Diga-lhe, se você tem medo, você precisa de libertação. Porque Jesus, Ele é o autor da vida. O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu tenho que estar aperfeiçoado no amor de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. E o Senhor declara lá em Mateus 28:20, eu não posso temer, porque diz ali, eu estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Jesus estava com eles, aquele barco não podia afundar. Diga ao seu vizinho, Jesus está com você. E o teu barco não pode afundar. Terceiro lugar, eles deviam crer na paz de Jesus. Aquela paz que ele sentia, que no verso 38, o que levou ele a dormir em cima daquela almofada, era o que Jesus esperava que estivesse habitando no coração daqueles discípulos.
A tempestade podia rugir forte. No entanto, ele estava descansando na vontade do Pai. E sabia que Deus Pai podia cuidar dele enquanto dormia. Para Jesus, sabe como que ele encarava aquela tempestade? Essa tempestade faz parte aí do currículo, daquilo que meus discípulos precisam aprender na sua caminhada com o Pai. Eles têm que aprender a depender de Deus Pai, a depender do Senhor em todos os momentos, ainda dos momentos de tempestade. Eles precisavam passar por aquela lição. E quantos nos momentos de tempestade são os momentos que eles são reprovados? Você não sabe encarar, não entende que a mão do Senhor está ali operando de maneira maravilhosa, de maneira poderosa. Em quarto lugar, eles deviam cair sim no poder de Deus. Então, cair na promessa do Senhor, aquele que tinha dito, passemos ao teu lado. Tinham que cair na presença de Jesus, que estava com eles ali. Cair na paz que estava habitando no coração de Jesus, que levou ele a dormir. E tinham que cair no poder que estava em Jesus. Por isso no verso 39 diz que levantando-se, ele repreendeu o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E no exato momento cessou. E fez grande bonança. O que Jesus queria ensinar com os discípulos é o seguinte: se eu tenho poder para fazer aquietar e calar os ventos e as águas turbulentas do mar, eu tenho poder para fazer cessar qualquer tipo de tempestade que vem na vida de vocês. E essa lição você tem que aprender. Não sei o que está passando hoje, mas basta simplesmente uma palavra do Senhor e tudo pode se normalizar. Né, Joelma? É verdade ou não é? Quando o Marcelo me ligou falando da situação da Nicole, me veio claro, é uma breve tempestade. E era uma breve tempestade. Pela perspectiva, inicialmente tinha que fazer cirurgia, né? Mas a palavra do Senhor, liberada, a palavra que vem da boca do Senhor, muda as circunstâncias. Porque o Deus que nós servimos, o Deus imutável, Ele pode mudar as nossas circunstâncias que são mutáveis. Isso aí a menina hoje veio nos adolescentes ontem, bela e formosa, com saúde. Amém, Nicole? Levante sua mãozinha aí e diga glória a Deus. Aleluia. Que lição poderosa aprendemos aqui, gente. Outra pergunta que aparece aqui nos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes, amados, as tempestades, elas se constituem na escola de Deus para nos ensinar as maiores lições que nós precisamos aprender na nossa vida. Foi através dessa lição aqui que eles puderam experimentar e ter uma visão mais clara da grandeza singular do poder de Deus. E essas experiências nos levam a aprender coisas tão poderosas que um seminário de teologia muitas vezes não consegue nos ensinar em 4 anos, 5 anos. Sempre falo aqui que os tempos de deserto para nós, para mim, para minha esposa e para minha família, os quase 4 anos nos ensinaram muitas coisas. Da grandeza de Deus é depender de Deus.
de maneira tremenda, quando parecia que todas as portas estavam fechadas. Eu sempre dizia, puxa, Deus fechou todas as portas para nós, pegou as chaves e jogou dentro do rio para a gente não achar. Quanto mais orava, parecia que pior ia ficando. Você já passou por situações dessa? Aleluia. Mas o salmista diz, foi muito bom ser afligido, porque lá na frente aprendi a guardar os seus estatutos. Aprendemos muita coisa com o Senhor. E nessas tempestades você aprende mais coisa do que você aprenderia estudando a Bíblia, lendo o livro ou no seminário. Você aprende de maneira prática. Jesus estava trazendo aula na prática para eles ali. Quero encerrar aqui e dizer para você, Deus conhece o que você está passando e Ele está no controle. E o Deus que não muda, Ele pode mudar a tua circunstância. E eu quero terminar lendo para você um versículo que me chama muita atenção. Peguei na casa aqui já sobre esse texto. A igreja de Esmirna é uma igreja que se manteve fiel ao Senhor. E passaram por um tempo tão terrível de tempestade. E aquela igreja, o Espírito do Senhor diz o seguinte. Veja lá em Apocalipse 2:10. Não temas o que has de padecer. Veja, eles eram pessoas que amavam o Senhor. A igreja de Esmirna, diz a Bíblia que ela tinha pouca força, mas ela guardou a palavra do Senhor. E o Senhor alerta agora que eles iam padecer. E diz que eles não podiam ter medo, não ter medo nesse momento, quando viesse a tempestade. Diz aqui, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejam provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Sejam pacientes, igreja de Esmirna, o Senhor está falando. Vocês terão uma tribulação, o diabo vai colocar algum de vocês na prisão, mas guarde algo. É uma tribulação de 10 dias, não é um mês, não é 20, é algo passageiro. A tempestade que você está vivenciando hoje é algo passageiro. Quem sabe hoje é o 8º dia, sinal que vai cessar. Quem sabe a tua tempestade hoje está no 9º dia. Aleluia. É um sinal que está chegando o final. Tudo está no controle de Deus. E Ele quer trazer o teu coração, quer trazer a tua mente nessa noite um batismo de paz. Filipenses 4 é uma palavra tão extraordinária. Porque Paulo recomenda àqueles irmãos o seguinte: não sejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graças, com gratidão, com contentamento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa palavra guardar é um termo militar. Lembra aquelas cidades que estão sendo guardadas por sentinelas 24 horas no dia, para que nenhum inimigo entre e venha provocar algum mal. É isso que a paz de Deus faz nos nossos corações. É guardar o nosso coração e os nossos sentimentos, para que haja esse batismo de paz. E a nossa mente seja fixa no Senhor. Muitas vezes o diabo ele consegue colocar uma lupa na frente das circunstâncias que vêm,
para que a tempestade pareça algo grande, algo grandioso. Mas maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo, do que as insinuações mentirosas do diabo. É muito bom quando você começa a aprender as lições com o Espírito Santo. E ao encarar um problema que vem na tua direção, ao invés de você ir lastimar diante de Deus, dizendo que você tem um grande problema que está te afligindo, e você perguntar a Deus por quê, e se encher de ressentimento, questionar o Senhor, não. Aleluia. Você vai ao problema e declara diante desse problema que você tem um grande Deus. Aleluia. E aí se cumpre a palavra do Senhor lá do Evangelho de Marcos, capítulo 11. Você pode dizer a esse monte, a esse empecilho, caindo no coração, ele vai ser lançado sobre o mar. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, levanta-te e seja lançado no mar, se fará aquilo ao que cair. É assim que nós removemos as montanhas diante de nós, os grandes problemas. E nessa noite o Senhor deseja que você tenha realmente essa perspectiva. Ele está no barco. Aleluia, Ele está com você.